Quero falar com você hoje, querido, sobre andando na contramão do mundo, através do temor do Senhor. Quem aqui tem carteira de habilitação? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem carteira de habilitação? Ok, pode se baixar. Esses dias, é interessante, eu estava passando ali, tenta situar aí na sua cabeça. Na Avenida 5 com a Rua 18. Avenida 5, a Rua 18, ali na esquininha sempre tem um pessoal vendendo morango, vendendo alguma coisinha ali. Se situa. E aí eu parei ali por conta do sinal. De repente uma pessoa estava vindo da Avenida 1, descendo a Rua 18, na contramão, na maior de boa, estava tranquila a pessoa. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro e continuou. Chegou na Avenida 5, olhou para um lado e continuou e foi. Foi na contramão ali da Rua 18, que ela tem que subir, estava descendo na maior tranquilidade. E era um lugar que não tinha mão para descer, era mão única vindo para cá, para cima, sentido centro-bairro. E eu quero fazer uma comparação hoje sobre o que é um cristão andar na contramão. Porque nesse caso específico, aqui a gente vai ter que fazer o que esse cara não podia fazer de acordo com a lei, que aqui rege o nosso país, ou em qualquer lugar, lei de trânsito, não tem como. Mas quando se trata do reino de Deus, a gente vai compartilhar hoje pela manhã, que o mundo que a gente vive, a mão que eles estão andando, a forma como eles estão dirigindo a sua vida, ela é muito contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Então eu e você, com toda certeza, a gente vai descer essa Rua 18 na contramão. Mas aí nesse caso é na contramão da ideologia desse mundo, na contramão daquilo que se prega nesse mundo, na contramão daquilo que se ouve nesse mundo. E essa noite eu quero ler com vocês, pode colocar, o texto está aqui junto, Romanos 12, 2, um texto muito conhecido de todos. Vamos ler o texto, é o próximo slide, pode colocar aí. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, eu já fui por muito tempo, isso faz muito tempo mesmo, que eu sou casado aí, a gente já está aqui há 17 anos casado, então há uns 17 anos eu sempre gostei de fazer bolo, gostava de fazer pão, gostava de fazer rosca na casa da minha mãe, sempre gostei. Mas é interessante o seguinte, o formato que a gente coloca o bolo para fazer, ele vai sair no formato daquela forma que a gente coloca, né? A mesma coisa uma rosca, se quer fazer uma rosca trançadinha, você vai fazer ela toda trançada. Se você quer fazer algo maior, como um pão, que é uma massa só, você vai fazer assim. Ou seja, vai sair de acordo com aquilo que você coloca. E aqui não vos conformeis, não tomem forma desse mundo. E queridos, a gente tem que entender assim, que o mundo que a gente vive, ele tem uma forma, ele tem um formato de ser, ele tem um formato de funcionamento diariamente, ele funciona assim. E desde Adão e Eva, ele vem se deteriorando moralmente, espiritualmente, em todas as áreas. E ele vem tomando cada vez mais uma forma terrível no que diz respeito aos parâmetros da Bíblia. Por isso que eu comecei com um tema nosso, que eu coloquei para vocês aqui, que é andar na contramão do mundo. E esse texto de Romanos 12, 2, ele fala, não vos conformeis, não tomem a forma, mas transformem a vossa mente. É interessante que isso aqui dá tanto pano para a manga para a gente. Eu e minha esposa, a gente trabalha o tempo todo em consultório, nós somos psicólogos. E é interessante a gente perceber como que para a pessoa mudar de vida, ela não consegue assim. E é um dia após o outro, é semana após semana, tarefas após tarefas, e ela vai se moldando novamente aquele formato, que é o formato mais saudável de ser. E é isso que a Bíblia está dizendo, transforma pela renovação da vossa mente. Essa transformação, ela precisa acontecer, e ela vai sendo gradativo. Aí ele fala, para que eu vou experimentar? Para que eu vou transformar? Desculpa, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você quer experimentar a vontade de Deus? Quer experimentar a boa, perfeita, agradável, maravilhosa vontade de Deus? A gente precisa transformar a nossa mente. A gente precisa amoldar aqui, a nossa mente, aquilo que a Bíblia coloca. E queridos, o nosso molde, a nossa forma se chama Bíblia. Diga comigo, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada é a nossa forma. E é nela, nos padrões que estão ali na Bíblia, que a gente vai padronizar a nossa vida cristã. Como que está a tua vida no que diz respeito a andar na contramão do mundo? Eu coloquei aqui o que significa contramão. Oposição, contrário, antagônico, divergência, opiniões opostas sobre o mesmo assunto. E aqui,
nós vamos, pode ir passando aí, ô Alexandre, eu já estou passando os slides. Aqui está colocando que quando eu ando na contramão, é uma opinião oposta sobre um assunto. Queridos, não dá para a gente compactuar e compartilhar dos moldes do mundo que a gente vive. Não dá para compartilhar do formato que o nosso mundo está. É impossível compartilharmos esse molde, porque é um molde doentio, é um molde pecaminoso, e é um molde que é totalmente distante de Deus. E eu quero colocar aqui, como cristãos, nós possuímos 3 inimigos. 3 inimigos aqui que eu quero falar rapidinho com vocês: o mundo, o diabo e a carne. 3 inimigos que tentam ditar as regras para a gente e que não traz benefício nenhum. O primeiro inimigo é o mundo. O mundo é onde a gente vive, gente. É um lugar, esse sistema que infelizmente tem sido um sistema diabólico, né? Considerado aí com muitas práticas que funcionam da maneira que ele quer, da maneira que o diabo... O que a Bíblia diz que o diabo é desse mundo? Quem que lembra? Vamos lá? Príncipe. A Bíblia diz que o diabo é príncipe desse mundo. Desde lá de Adão e Eva, quando o pecado entrou na humanidade, o diabo tomou parte daquele. Veio Jesus, através do sacrifício, e tomou tudo novamente. E hoje nós que recebemos Jesus, que temos Jesus, fazemos parte desse reino. O mundo então é o campo onde o diabo tenta ditar os modismos, inversões de valores, armadilhas. É um lugar regido pelo nosso inimigo. Queridos, a gente vive nele. Não tem como, nós não somos ETs, não tem como a gente não viver aqui, estamos aqui, mas estamos caminhando para o céu, amém? É a nossa pátria, é o nosso lugar, é onde nós vamos estar, é o céu. Mas ainda nós temos aqui o mundo como nosso grande inimigo. E a Bíblia ensina lá em 1 João 2,15, como que deve ser, o quanto devemos rejeitar os parâmetros desse mundo. Diz assim, 1 João 2,15, está aqui, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Depois 1 João, continuando, falando no 5,19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A gente percebe aqui que a palavra mundo não é um ambiente ideal para o cristão viver. Agora, mundo, valores. Mundo físico, não tem como a gente sair dele. Um dia sairemos daqui e seremos no céu, né? Amém? É o que a gente quer, é o que a gente deseja, é o que a gente ora. Mas o mundo, no sentido ideológico de ser, o padrão do mundo, a Bíblia está dizendo aqui, ó, não é para amar, né? Se alguém ama, o amor do Pai não está nele. E aí João continua: somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, queridos, o mundo que eu e você vive, ele não é um ambiente no sentido de valores, ele não é um ambiente ideal para um cristão andar obedecendo e andar fazendo aquilo que o mundo dita as regras. Outro inimigo: primeiro é o mundo, o segundo é o diabo. O diabo todo mundo conhece, a Bíblia fala muito sobre ele. Quero ler alguns textos aqui. Lucas 8:12b diz assim, falando da parábola aqui, né, do semeador. Ele diz assim: depois vem o diabo e tira-lhe a palavra para que não a salvem, quando cai no caminho. Aquela parábola, né, do semeador que cai no caminho, os pássaros vêm e tudo mais. E aqui ele pega um pedacinho, eu peguei na verdade um pedaço, e diz que o diabo vem, tira-lhe a palavra para que não se salvem crendo. É aquelas pessoas que talvez são a igreja, aquelas pessoas que gostam de ouvir, acha legal o evangelho, mas não cria raiz. Ou vem o diabo e tira dela, como a parábola coloca, né? Cai no caminho, os pássaros vêm e roubam a palavra de Deus dessas pessoas. João 10:10, falando ainda do nosso segundo inimigo, além do mundo, o diabo, o ladrão, que Jesus fala, né? Não vem senão para matar, roubar e destruir. Tudo onde o nosso inimigo coloca o pé dele, tudo onde ele está, ele mata, ele rouba e ele destrói. Depois Pedro coloca: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Aqui são textos, irmãos, eu vou ser muito sincero com você, são textos que a gente já conhece. Mas a gente precisa entender o seguinte: ou a gente entende, como o pastor Valdivino, a gente estava orando aqui agora há pouco, ou a gente entende que nós estamos nessa batalha e eu preciso me posicionar em Deus, eu preciso me posicionar com o mundo, com seus valores, eu preciso me posicionar contra as estratégias que o inferno coloca. Ou então eu vou ser sempre uma presa fácil para o diabo, uma presa fácil para o mundo. Então o mundo, o diabo, e o terceiro é a carne.
no meu modo de ver, carne é o nosso pior inimigo. Pior que o diabo, pior do que o mundo. Porque a carne, ela é responsável pelos nossos desejos e emoções. E na nossa área da psicologia, desejo e emoção é tudo que é para aqui, para agora, para ontem, imediato, não sabe esperar, tem que ser para já. E aí que entra, muitas vezes o diabo, ele aproveita da nossa carne e induz as pessoas a poderem fazer tudo o que elas querem. Afinal de contas, a bandeira do nosso mundo de hoje é: o importante é ser... Vamos ver se você sabe da bandeira. Como é que é? O importante é ser... O importante é ser feliz. Não importa com quem você esteja ou o que você esteja fazendo, o importante é ser feliz. Isso vai fora de padrões do mundo. Porque se a gente for, da Bíblia, desculpa, se a gente for ver o que é padrão bíblico, é rejeitar mesmo a carne, é a gente sacrificar aquilo que não vem de Deus na nossa vida. Isso é padrão do mundo, da Bíblia. O padrão do mundo é: pode fazer, você é livre, afinal de contas você escolhe o que você quiser, não tem problema. E aqui, né, a Bíblia nos mostra claramente que a carne, ela está sempre inclinada para o pecado. Bom, a minha carne e a sua sempre vai estar. Hoje eu acredito que tem carne de muita gente aí que ela está mortinha, né? Quem está fazendo jejum de 3 dias, aí hoje nós estamos no nosso 2º dia, indo para o 3º amanhã, a carne está mortinha, não está conseguindo nem falar, porque é de tão fraca que ela está, ela não consegue nem ditar regra para você. Está aí, por isso que nós fazemos jejum, é para matar a carne, para que a gente tenha mais acesso à voz de Deus, à voz do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o motivo de um jejum. É para isso que se faz o jejum, para ela ficar fraquinha, a ponto de que o Espírito de Deus que está em você, o seu eu, o seu homem nascido de novo, a pessoa que está aí dentro, teve uma experiência com Jesus, ela pode literalmente sair, né, dessa redoma aí que muitas vezes a carne te prende, e fazer aquilo que realmente é a vontade de Deus para a sua vida. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Infelizmente as pessoas veem só o finalzinho: eu fiz isso porque a carne é fraca. Ela é fraca porque seu espírito não foi alimentado. Aliás, foi ela que foi alimentada, por isso que ela está forte. Então carne é o seguinte, tem que matar ela de fome. Carne não se dá comida para ela. E aqui eu não estou falando na comida no sentido literal. Eu estou falando daquela parte da tua vida onde você sabe que você é muito tentado, aquela parte da tua vida que você sabe que você tem uma fraqueza e você acredita que você está forte. Vou dar um exemplo. A gente aqui tem a casa do oleiro, e às vezes os meninos eles ficam na vida de sobriedade, saem da casa do oleiro e eles falam o seguinte: agora eu vou lá na boca tirar os meus amigos. Falei: não faz isso, está tudo aí dentro ainda, irmão, faz isso não, né? Porque é um comportamento aprendido, né? Aquilo ali é fraqueza para você. Deixa que Deus vai mandar outros. Ou você pode ajudar em um outro ambiente que não seja a boca de fumo, que não seja aquele lugar, que não seja lá naquele bairro. É isso que eu estou dizendo. A carne nossa, ela é alimentada. Então aquilo que só você sabe que é uma fraqueza sua, então você vai ter que ficar o tempo todo muito vigilante naquilo. Pastor, eu estou tendo ainda problema, preciso vencer. Vai jejuar. Aí agora mata ela nos 2 sentidos. Mata um pouquinho ela de fome, deixa ela bem fraca, e aí espiritualmente seu espírito vai estar forte, vai comandar a sua vida. Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Depois Romanos 7:18 diz: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. O apóstolo Paulo era muito realista, e ele coloca aqui: olha, em mim não habita bem algum. Ele sabia muito bem quem ele era, quem ele havia sido, quem ele era no momento e o que ele podia se tornar. E às vezes, queridos, nós estamos confiando demais na carne. A gente está confiando demais naquilo que a gente acredita, na força do nosso braço. E quando se trata de carne, quando se trata de tentação, quando se trata de mundo, de emoções, irmãos, emoção é um trem louco. Emoção você não vê, você sente. Eu falo muitas vezes para os meus pacientes, eles falam: mas eu queria muito tirar essa dor que está aqui dentro de mim. E aí é difícil, porque quando uma pessoa, por exemplo, está diabética, ela vai lá e toma insulina. Se ela está com dor de cabeça, ela toma simplesmente um remédio para dor de cabeça. Mas emoção é complicado, porque emoção, ela vai entrando sorrateiramente aí dentro de você, e se ela não for tratada, se ela não for trabalhada, se não houver jejum e oração, se não houver o molde, né, que é a Bíblia, que é a nossa forma, ela toma conta. E muitos cristãos, queridos, talvez você seja um, muitos cristãos estão literalmente amarrados
em suas próprias emoções, mesmo amando a Deus, buscando ir à igreja, frequentam os cultos, têm assim uma alegria de estar aqui, mas precisa tratar porque a carne, ela dominando a nossa vida, ela faz as pessoas cometer as piores coisas, que o apóstolo Paulo coloca: em mim não habita bem nenhum. Então entenda, querido, em mim e em você, não tem nada de bom. Tudo de bom que possa ter em mim e em você foi Deus que deu. Tudo de bom. Até para a gente fazer boas coisas, a gente precisa de Deus. Então eu vejo aqui, queridos, que quando se trata da nossa carne, a gente não tem nem como achar que a gente tem alguma coisa, porque qualquer coisa que a gente tenha feito foi Deus que deu. Porque em mim e em você não habita bem, não habita nada de bom, se o Espírito Santo não estiver dominando a gente. Outro texto, Romanos 8, o apóstolo Paulo continua falando aqui: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, inclinar, querido, olha aqui, ó, inclinar é você ser propenso, você dá voz, você olhar. É aquela história, o camarada lá está passando pela rua, e aí ele já teve grandes desafios na vida dele, na área da sexualidade ou na mente, e ele está passando e passa algumas pessoas aí que parece que querem economizar na quantidade de roupa que coloca, e aí elas querem dar uma economizada, então vai com pouca roupa na rua, e aí o camarada lá passa, não tem como eu evitar, tá aqui ó, agora tem como eu evitar isso aqui, aí a partir daqui a carne entrou. Segundo, virar a cabeça, segunda olhada, a mesma coisinha, vale para os homens, vale para as mulheres. Carne é carne, não dá para a gente confiar, como o apóstolo Paulo coloca aqui, inclinação da carne, inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus. Quem não é sujeito? A carne. Nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como a gente agradar a Deus se a gente estiver se sujeitando ao mundo, ao diabo e à carne. Então, quando eu estou andando na contramão do mundo, eu estou indo contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Nossa, pastor, mas é muita coisa. É muito difícil a gente ganhar. A gente não ganha não. A gente só ganha se Jesus estiver com a gente. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, se você tem se moldado à palavra de Deus, como eu dei exemplo no começo, a forma como você dá rumo à tua vida, a forma como você educa seus filhos, a forma como é regida a sua casa, o seu lar, a forma como você lidar no seu trabalho, se está moldada na palavra de Deus, fica tranquilo, você já está na contramão do mundo e você vai derrubar todos os inimigos que passaram pela tua frente. Caso contrário, irmãos, é assim. Nós estamos literalmente como se a rua 18 pudesse, como se nós estivéssemos descendo a rua 18, e a rua 18, todo mundo está subindo, no exemplo que eu dei para vocês, todo mundo está subindo, fazendo algo contra Deus, e nós estamos descendo. Quem aqui assistiu ou assiste The Chosen? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem assistiu ou assiste? Levanta a mão. Levanta ainda, vamos lá. Ok, maioria. Se você não assistiu, pega aí, Netflix, tem um monte de lugar, ou até no YouTube também tem, ou no próprio aplicativo deles. É interessante que no início do The Chosen fala exatamente isso. Todos os peixinhos estão assim. De repente um peixinho começa, outro começa. Não sei se você percebeu. E aí tem vários peixinhos indo contra outros que estão a caminho. É isso que é o Evangelho. A gente realmente vai contra o padrão do mundo. Não tem como a gente viver uma vida que a gente agrade a Deus se a gente está andando favorável à carne, ao diabo e ao mundo. São três inimigos aqui que estão diante de nós o tempo todo, nos assediando, né? E nós temos que lidar com esses inimigos em todo momento. E eu quero colocar para vocês aqui algumas características que se tornam presentes, né? Quando a gente tem temor a Deus e a gente anda na contramão do mundo. Eu quero colocar algumas características, e eu coloquei aqui até algum desenho para a gente poder entender melhor essa questão. Quem anda na contramão do mundo aparenta estar em minoria. Quem anda na contramão do mundo, procura aí, Alexandre. Quem anda na contramão do mundo aparenta estar em minoria. É que aqui não está dando para vocês perceberem, mas essa bolinha daqui, ela é vermelha. Todas as bolinhas são pretas.
Escurece para mim aqui da frente, por favor, um pouquinho, tem jeito? Só o palco, para ver se vai sair o pessoal ver, que eu acho que isso é importante. Quem anda na contramão do mundo aparenta estar em minoria. Pode apagar tudo aqui na frente, não tem problema não. Agora deu para ver a vermelhinha. Todo mundo conseguiu ver ela aí? É assim. Essa vermelhinha sou eu e você. Pode acender, obrigado. Quem anda na contramão do mundo aparenta estar em minoria. Parece que é só a gente no trabalho. Parece que é só você na escola. Parece que é só você naquele bar, na vizinhança do bairro. Parece que dentro da sua casa, talvez, é só você. Porque as pessoas querem acreditar em Deus do jeito delas, ou querem fazer do formato delas, e parece que você é em minoria. Parece que é só você ali, brilhando no meio de tantas trevas, né? No geral, a gente tem essa impressão em todos os lugares, né? E aí, o cristão verdadeiro, ele vive uma vida de renúncia. Eu e você. Por isso que não tem como a gente concordar com essa frase: o importante é ser feliz. Essa frase é diabólica, irmãos. Ela é diabólica. O importante é ser feliz. As pessoas têm feito tantas coisas aí, nessa questão de o importante é ser feliz, que não precisa eu falar, você vê, você está aí no mundo junto comigo. E aí quando o cristão ele renuncia esses tipos de pensamentos, quando ele renuncia essas tentações do diabo, pensamentos do mundo ou a própria carne, ele é taxado no mundo como fanático. Você é muito fanático, você não concorda com nada do que a gente faz, você não concorda com aquilo que a gente coloca, você é muito diferente de todo mundo, né? E aí não tem nem como. E às vezes a manipulação entra. Não dá para manter relacionamento. A gente não vai te chamar mais para sair com a gente. E aí o cristão tem certas perdas, que eu não considero perdas, entre aspas, né? Que na verdade vai ficar de lado. E você está andando na contramão do mundo. Você está indo contra tudo aquilo que o mundo prega. Irmãos, isso é o evangelho. Se para eu e para mim e para você tem sido um desafio, você tem noção como é que foi para Jesus? Você tem ideia que ele estava implantando o reino? Quando Jesus morreu, ressuscitou, acabou, e aí os apóstolos foram pregar o evangelho. Na época do apóstolo Paulo, era tudo novo, ninguém tinha Bíblia, ninguém conhecia nada disso, eles tinham o Velho Testamento apenas. Aí foram pregar para outros povos, que nunca tinham ouvido falar do poder de Deus, da vida de Deus, da Bíblia, de ensino, de nada de Deus. Entende o que é uma contramão do mundo? Se eles continuassem indo do mesmo estilo que o mundo estava naquela época, o evangelho não teria chegado até nós. Assim como hoje tem corrido esse risco do evangelho não dar muita continuidade. Por quê? Porque as pessoas elas querem vir à igreja, elas querem frequentar o culto. Afinal de contas o culto é gostoso, tem esse monte de luz aqui, tudo diferente, uma poltrona gostosa. As igrejas são assim, tão climatizadas, é tudo maravilhoso, irmãos. Isso é bom, faz parte. Mas isso não é o que faz você e eu sermos um cristão. Não é isso. O que faz eu e você sermos um cristão é se eu e você realmente estamos indo na contramão do mundo, quando a gente sai desse ambiente gostoso. Quando você está lá na sua casa como minoria, só você cristão. Quando você está lá no seu bairro, ou no trabalho, faculdade, né, para os mais jovens aí que estão fazendo universidade, na escola, né? Me lembro uma vez que minha filha está sentadinha, ela que estava aqui. Eu lembro uma vez que o pessoal começou a zoar ela porque ela era crente da escola e batia na cabeça dela e zoava ela. E aí eu falei: filha, você quer que a gente interfere nisso? E aí a gente interfere só com a direção da escola. Ela é livre para ela ser crente. Falei para a diretora, ela é livre para ela ser cristã, e ela é livre para pensar diferente dos amiguinhos dela da escola. Resolveu no mesmo dia, irmãos, foi tudo muito rápido. Porque na verdade, queridos, da mesma forma que o mundo é livre para essa palhaçada toda que a gente está vendo aí fora, eu e você somos livres para não concordar com essa palhaçada que está aí fora. Sim ou não, irmãos? E por que as pessoas têm medo de expor? Por quê? Me lembro, eu já contei isso aqui, me lembro quando eu fazia faculdade de psicologia na época, a gente estava no intervalo, né? E a minha galera da minha turma sempre ficava na rodinha. E eles estavam rindo, aí eu cheguei, né? Quando eu cheguei naquela rodinha lá, e todo mundo rindo muito, e aí eles pararam. Foi só eu chegar, eles pararam de rir. Aí eu olhei e falei assim: duas coisas, ou vocês estão falando mal de mim, ou vocês estão falando besteira. Aí eles falaram assim: não, nós estamos falando besteira. Eu falei: beleza, fica aí com a besteira de vocês, depois eu volto, a gente se encontra na sala de aula. Aí eles falaram assim: não, a gente para de falar besteira, a gente quer que você fique aqui para a gente conversar outros assuntos. É assim que tem que ser. Não é eu concordar com tudo que está lá.
seja no ambiente que eu estou, parece que estamos sozinhos, como diz aqui, né? Parece que estamos em minoria, parece que na verdade é somente você, parece que somente você ali no seu bairro, é só você dentro do seu trabalho ou na sua casa, né? Mas Deus, Ele conta com as pessoas que têm um coração inclinado para fazer a vontade dEle. E Ele disse, queridos, vamos ter um entendimento bom aqui, né? Ele nunca disse que ia ser tudo fácil. Não existe um evangelho de facilidade quando se trata disso. Jesus nunca disse. Mas Ele disse, claro que teríamos a bênção dEle em todos os aspectos, mas não seria. Mas muitas vezes a gente quer inserir a nossa forma de viver no mundo que a gente vive. Não adianta, queridos, ainda somos minoria, mas é uma minoria que é forte. Essa é a diferença. Se eu sou uma minoria, como essa bolinha vermelha, no meio de tantas trevas na minha sala de aula, eu vou ser uma minoria que eu vou realmente fazer a diferença ali. Quero ler um texto para vocês. Esse aqui eu vou contar, eu não vou colocar o texto. Esse cara, mas ele era a minoria absoluta na época dele. Até porque todos os profetas haviam sido mortos pela rainha Jezabel. De quem que eu estou falando? Vamos ver o pessoal de Bíblia aí? Elias, diga Elias. Elias, profeta aí, né? Nós encontramos a batalha dele com 450 profetas de Baal, e era um homem contra 450. Mas aí Elias, acho tão interessante, né? Elias olhou aquilo, ele não via só ele sozinho. Ele sabia, como diz a Bíblia, eu estou bem certo em que tenho crido, e eu sei que ele é poderoso. Elias sabia disso, ele sabia quem ele era. Queridos, a nossa grande dificuldade, e nós precisamos nos amoldar na Bíblia, a grande dificuldade do cristão hoje é saber quem ele é de verdade, e que ele nunca está sozinho, apesar de ser só ele ali naquele lugar. Ele continua contando com o Espírito Santo. Os anjos de Deus estão ali para poder servir, abençoar essa vida. Deus está ali, o Espírito de Deus habita dentro de você, onde quer que você esteja. Elias tinha esse entendimento, né? E a diferença aqui é que Elias era guiado. E aí chove fogo do céu, o holocausto foi consumido, e Elias triunfa sobre todos aqueles 450 profetas de Baal. Um homem sozinho que confiou em Deus, não esmoreceu e continuou firme. Quais são os seus desafios por achar que é minoria? Se encha da presença de Deus, querido. Você pode ser só você lá na sua casa, pode ser só você na sala de aula, no trabalho, mas se você está cheio da presença de Deus, você não precisa de mais ninguém para ir lá. Até porque tem uns crentinhos aí que eu vou dizer, eles mais atrapalham do que ajudam. Então, ou você está ali cheio da presença de Deus, ou você vai ser engolido pelo seu trabalho, pelas regras. Aí já não são regras do trabalho, são normas que estão sobre o nosso mundo que a gente vive. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço. Aqui eu sou o teu Deus, Deus está minúsculo, está errado, né? Eu coloquei errado. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. O que mais a gente quer? Pode estar sozinho, fisicamente falando, mas aí você vai lá em Isaías e ele fala, ó, não tenha medo não, eu estou com você, eu sou com você, né? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. O que mais a gente quer, queridos? Se o Senhor está com a gente, o que mais queremos? Então, quando se trata de minoria, fisicamente falando, parece que estamos em minoria, e na verdade nós não estamos então minoria assim como se imagina. Mas ainda que você esteja só no seu trabalho em algum lugar, os anjos estão com você, o Espírito de Deus está com você. Mas lembra, o seu molde, a sua forma precisa ser a Bíblia. Se não for a Bíblia, algo vai entrar no lugar dela, que são os parâmetros do mundo. Segundo, quem anda na contramão do mundo chama a atenção pela sua postura diferente. Deixa eu ver se vai dar para ver o meu bonequinho aí. Ah, esse deu. Quem anda na contramão do mundo chama a atenção pela sua postura diferente. Aqui ele está sorrindo, todo mundo está para baixo, ele está para cima, está sorrindo. Mas aqui é a postura. Todo mundo está fazendo, eu não estou.
Todo mundo vai fazer. Eu não faço. Todo mundo está indo na mão, todo mundo está descendo. Eu vou subir. Se está contra a palavra de Deus. Mas não é tudo. Tem coisas que você pode fazer no seu trabalho, na escola, que se não estão indo contrário à palavra de Deus, não está indo contra, não tem problema, você não precisa ir na contramão, já está certo. Mas a gente sabe muito que a gente vive. E aqui, quem anda na contramão chama a atenção pela postura. A postura diferente diante dos desafios. Ou eu tenho uma postura onde o Senhor olha para mim ali naquele emprego e vê, esse eu posso usar aí, porque ele é testemunha viva minha. Quando eu falei para os meus amigos que eles podiam ficar falando as besteiras dele, que eu não ia participar daquela roda, é porque eles já conheciam a minha postura. Eles já conheciam. Irmãos, eu não tinha problema de falar. Às vezes a gente tinha pessoas e eles começavam a falar de forma grotesca, né, perto de mulheres, os homens. Aí eu falei, cara, como assim? Para. Isso aí que você está falando é falta de respeito. Ah, mas eu sou assim. Mas eu não sou. Então respeita o ambiente. A gente tem que ter postura. Você não precisa ser chato. Claro que algumas coisas vão ser daquele jeito e já está assim. Você só não vai participar. Só não vai estar ali. Por quê? Porque a sua postura, a minha postura, a nossa postura é diferente. Se estamos em Cristo, de fato, devemos ser e agir diferentes do que o mundo dita, do que o diabo propõe, do que a nossa carne nos convida a fazer. Sobre postura diferente, eu quero colocar aqui o nosso personagem bíblico aqui, Daniel. Daniel foi levado na Babilônia. Só vou contar a história também. Por aproximadamente, ele foi levado para a Babilônia, ele tinha mais ou menos uns 18 anos. Jovenzinho, irmãos. Jovenzinho com 18 anos. E a Babilônia, quando o reino foi levado embora para a Babilônia, o reino do sul, né? E aí Daniel estava ali naquele meio. A Bíblia diz assim que lá era um reino muito cheio de seduções, um lugar de muitas coisas mundanas, muitos deuses e tudo mais. E aí Daniel capítulo 1, se você quiser ler depois, versículo de 5 a 8, a Bíblia cita que ele decidiu não se contaminar com os manjares oferecidos pelo rei. E a comida era boa, hein, queridos? Comida do palácio, imagina o jeito que era. E ele não quis se contaminar, porque é por causa da postura dele. E aqui, nós não estamos falando mais de comida, porque a postura do Daniel começou aí, mas ele teve uma postura diferente em tudo. Em tudo o que ele teve, dentro do tempo que ele estava lá, a postura dele, os manjares do mundo tentam enganar os nossos sentidos. Querido, o nosso mundo que a gente vive, ele sabe muito bem o mundo, com todas as suas artimanhas e todas as suas ideologias. O diabo e a carne se juntam. E nós temos os nossos órgãos do sentido. Os nossos órgãos do sentido é por onde as informações entram. Mas principalmente aqui, ó, o ouvido, os olhos, principalmente. Cheiro. Já percebeu que você sente o cheiro de um perfume e você lembra de alguma coisa? Você ouve uma música, você lembra de uma situação. Nós somos assim, são gatilhos que o tempo todo a gente tem. E aqui é interessante que o nosso mundo que a gente vive, ele sabe disso. Então ele sempre vai estar te mostrando, fazendo você ouvir, fazendo você sentir todos os seus órgãos do sentido, para que você seja atraído pelo diabo, atraído pelo pecado, atraído pelo mundo, e saia dessa postura diferente que a gente está colocando como cristão. 2 Coríntios 5,17 é um texto muito conhecido. Ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se eu e você estamos em Cristo, o que é velho já foi. A nossa vida é uma vida nova, e nós vamos literalmente andar na contramão do mundo. Nós vamos ter uma postura diferente daquela que o mundo tem. Irmão, se a postura está sendo idêntica, tem algo de errado. Não dá para ser. Não dá para concordar com algumas coisas que os nossos colegas fazem no trabalho. Não dá para concordar com algumas coisas que a gente vê na faculdade. Não dá para concordar com algumas coisas que na verdade a gente vê nos ambientes aí, quando a gente está em algum lugar. Não dá. Não tem como se... Isso precisa te tocar profundamente. Precisa incomodar o cristão, para que ele entenda que isso não é a minha postura, ela precisa ser diferente. Isso não é lugar para mim. E eu estou na contramão. E aqui, queridos, não tem lugar, definitivamente, não tem lugar para quem gosta de agradar todo mundo. Nesse caso aqui, o evangelho ele não dá esse lugar. Não tem jeito. Se você é um tipo de pessoa que você se constrange, você tem muito problema para poder desagradar as pessoas,
Então você precisa buscar muito a Deus, trabalhar suas emoções, porque nesse mundo que a gente vive, nós vamos andar na contramão e a gente vai desagradar, sim. A gente vai fazer coisas que às vezes as pessoas vão te criticar, mas se você sabe que você está fazendo dentro daquilo que a palavra diz, não há medo, querido. O Espírito de Deus, lembra, toda vez está com você. Como que eu li aqui no livro de Isaías que eu coloquei, eu gosto muito desse texto. Não temas, eu sou contigo, não te assombro, sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. O Senhor, Ele vai te sustentar. Nós precisamos crer que isso é verdade. E ao invés de nos sentirmos sozinhos, que foi o primeiro tópico, eu não estou sozinho, eu tenho legiões de anjos comigo. O Senhor está comigo, o Espírito Santo, Ele habita dentro de mim. Queridos, eu e você não precisamos de mais nada. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você tem Jesus no seu coração, você recebeu Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, não há o que temer, não há solidão para temer, porque o Senhor está com a gente em todo momento. Não tem o porquê a gente ficar com receio, eles vão me rejeitar, mas às vezes a gente tem que entender, quem é que está realmente rejeitando aí? Eu tenho mais medo de que as pessoas no mundo me rejeitam por causa da minha postura, ou eu tenho que temer aquele que me criou porque eu estou rejeitando os preceitos dele? Não podemos, eu gosto dessa frase, não podemos nos esquecer de que somos a única Bíblia que muitas pessoas conseguem ler. Isso é ter postura diferente. Tem pessoas do seu trabalho que nunca leram a Bíblia, talvez próximas a você, e talvez o seu modelo. Na minha faculdade uma pessoa falou assim para mim: eu nunca tive uma amizade com um pastor tão próximo como eu tenho de você. Eu já era pastor na época. Aí eu falei assim: e aí? Você viu o que de diferente? O que tem? Ela falou assim: não, eu tinha uma visão muito diferente. Nem vou te falar a visão que eu tinha de pastor. Mas você, apesar de ser pastor, você continua, você não abre mão, você não concorda com a gente, você não faz o que as pessoas fazem aqui. No entanto, a gente gosta de você. É uma postura diferente. Agora, vocês vão gostar de mim. E se ela falar assim, não gosto de você, ela fala: beleza, vida que segue, irmãos. Vai. Por acaso, ai meu Deus, a psicologia é tão bonita nessa parte. Ninguém é obrigado a gostar de mim não, irmãos. Para com essa perseguição neurótica. Ninguém é obrigado a gostar de você não. Mas as pessoas precisam te respeitar. É diferente. Elas não precisam concordar com você, elas têm que respeitar você. É simples assim. Agora, se elas gostam ou deixam de gostar, se a gente entrar por essa vibe de fazer as pessoas gostarem de nós, automaticamente já deixamos de andar na contramão. Porque andar na contramão é você contrariar o mundo. Então a gente não tem outra escolha. Outra forma, quem anda na contramão do mundo precisa estar preparado para colidir com algo ou com alguém. Colisão. Coloquei 2 carros batendo aqui. Não tem jeito, irmãos. Não dá para fazer jeitinho brasileiro. Não tem jeito. Simples assim. Não dá para a gente falar: mas se de repente eu agir assim, se de repente a gente fizer isso, é só uma mentirinha daqui, né? Só um flerte dali. Mas você é casado, mano. Que isso? Você de repente é uma mentira. Você é de Deus, você não pode mentir não. Porque isso não dá para ter. E se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é no jeitinho brasileiro. Que por sinal é uma das grandes desgraças do adolescente. Do adolescente não, do adulto, do cristão. É o jeitinho brasileiro. Adolescente, cristão, adulto. É o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro faz a gente fazer umas coisas que eu vou te dizer. Faz a gente não, faz as pessoas fazer. Colidir, muitas vezes bater de frente com as práticas, ideias mundanas. Bater de frente com ideias de amigos, parentes, que não condizem com a palavra de Deus. Todo mundo está aqui comigo ainda? Está andando na contramão do mundo, irmão? Está andando ou não? Eu acho um espetáculo a sinceridade de vocês. Os irmãos aqui falaram não. Ótimo, então vai ter que andar agora. Muito bom, é fantástica essa sinceridade aqui. É maravilhoso isso. E se não está, vai ter que andar agora. Outra, quem anda na contramão do mundo, além de colidir, agora quem anda na contramão do mundo, tem uma visão diferenciada. Pode pôr o próximo. E essa é muito boa, irmãos. Para onde eu e você estamos indo? Para onde estamos indo? Para onde a humanidade sem Deus está indo? Então não tem jeito de pensar igual.
tudo é diferente. Entendem? Então quem anda na contramão do mundo tem uma visão diferenciada. Somos luz, aí fora é trevas. Agora, eu posso ser luz no meio das trevas? Com certeza. Mas a minha luz tem que brilhar para que essa treva se torne em luz. E é aí o grande desafio. Às vezes a gente está envolvido no trabalho, em casa, sei lá onde você mora, com tantas trevas ao nosso redor, tanta ideologia mundana, tanta coisa difícil que a gente olha e fala: Senhor. E aí Deus olha e fala assim: estou contando com você, continua. Eu estou contando com você, brilha aí nesse lugar, bata de frente com eles. Por quê? Porque você tem uma visão diferenciada. Irmãos, eu e você temos uma visão diferenciada. Nós estamos indo para o céu, e as pessoas sem Deus estão indo para o inferno, infelizmente. Mas eu realmente preciso entender, me custa andar na contramão do mundo. Não tem como não custar. Não tem como. O que nós temos de graça é a salvação. Não paga nada para ir para o céu. Mas para manter a sua fé aqui, aí você tem que se esforçar. Porque tem que manter a fé. Tem que ir contra. Irmãos, e vou ser muito sincero, eu não acho que vai melhorar em nada o nosso mundo. Não tem tendência a isso. Ele só tem tendência a piorar. Por isso que temos orado para que haja um avivamento. Sabe por quê? Porque o Senhor avivando a tua igreja, as pessoas vão ter mais coragem. Elas vão ser mais desafiadas. Elas não vão nem ligar para o que pensam, deixam de pensar dela. Mas o avivamento nosso, ele começa lá na nossa casa. Eu quero botar você para pensar. Se o avivamento não começa aqui não, queridos. O avivamento começa lá na sua casa. É no seu relacionamento com a esposa e marido. É no relacionamento com os filhos. É na leitura da Bíblia, buscando a Deus. É no jejum, matando a carne, enfrentando o diabo. É assim que ele começa. E aí quando esse avivamento chegar e nós formos totalmente, estivermos cada vez mais cheios da presença de Deus, que se exploda quem pensa diferente de mim. E é assim que a gente tem que pensar. No que diz respeito à palavra de Deus. Vamos fechar o parênteses aqui para a gente não achar que eu estou falando outras coisas aqui. No que diz respeito aos preceitos bíblicos, que se exploda o que a pessoa pensa. Eu penso assim, tudo bem. Eu penso como a Bíblia. E aí se você pensa como a Bíblia, você já parou para pensar o tanto de coisa que a gente pensa diferente? A gente pensa diferente no aborto. A gente pensa diferente sobre a sexualidade das pessoas. A gente pensa diferente sobre a mentira. A gente pensa diferente sobre adultério, traição. Pensamos tudo diferente, porque nós somos do céu. Nós somos da luz, estamos indo para o céu. E as pessoas estão indo para o inferno, infelizmente. Quem anda na contramão do mundo também deseja chegar em algum lugar. Aonde? No céu. Queridos, eu e você estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para o céu. Amém, queridos? Amém, irmãos? Nós estamos caminhando para Jesus. Nós estamos caminhando. Por isso que a nossa vida diária, ela precisa ser regada de questões que nós estamos juntos com Jesus. Porque senão a gente começa 8 horas por dia, pelo menos nós trabalhamos. Cada um tem a sua carga horária aí. E as pessoas trabalham. Elas estão em contato lá 8 horas. Talvez está lá no supermercado, no fundinho, o tempo todo. Está lá no sertanejão dentro do supermercado, porque o supermercado coloca. Está em qualquer lugar onde você está vendo e revendo. Aí a gente não tem o tempo para estar com aquele que a gente está caminhando para ele. Por isso que muitas vezes os cristãos não estão andando na contramão mais. Eles estão andando na mão do mundo, concordando, que lindo, que maravilhoso isso. E não, nós estamos nessa contramão. Então se nós estamos na contramão, nós temos que ser cristãos convictos do porquê que eu tenho Jesus. Por que você vem à igreja? Nós viemos à igreja para ter comunhão uns com os outros. Nós viemos à igreja para adorar a Deus. Nós viemos à igreja para aprender uma porção da palavra de Deus. Em casa buscamos a Deus e estamos andando nessa contramão o tempo todo. Irmãos, é fácil? Não. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Essa é a minha experiência. Quando a gente está cheio de Deus, a gente ama a Deus, a gente entende qual que é o nosso objetivo aqui, entende por que estamos aqui. Irmãos, que se exploda o que os outros acham da gente. Porque o que Deus acha é o mais importante. Isso que é válido no reino de Deus. Então para de se preocupar com o que vão achar de você, se você tem uma postura diferente deles, que está dentro da Bíblia. Não fique achando que você está sozinho.
Você vai colidir com o mundo, sim. Somos luz, não somos trevas. E nós vamos para o céu. Cada um salvação individual. Se as pessoas ao seu redor, eles não entendem ou não acreditam nisso, isso não é problema meu e seu. O problema meu e seu é falar de Jesus. Se as pessoas vão acreditar em Jesus, isso já não é um problema nosso. Mas o nosso desafio é falar de Jesus, é viver Jesus, é ser essa Bíblia que as pessoas às vezes não têm contato, mas ela vai ter contato através da minha postura, da sua postura, da nossa postura. É isso que o Senhor está chamando, pessoas que sejam dispostas a viver o Evangelho dEle, a viver de uma tal forma, que esse Evangelho transforme não só a minha vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. Transforme começando do nosso lar, e depois vai para outros lugares. Irmão, entenda, o seu lar precisa estar na contramão do mundo. Se os dois são cristãos é mais fácil, seu marido e a esposa. Sua casa, suas regras, não vamos esquecer disso, tá bom? Sua casa, sua regra. E se a regra for aquilo que vem do trono de Deus, fique tranquilo, o Senhor vai salvar toda a sua casa. Fica de pé comigo, quero orar com você. Glória a Deus. Como que está a tua vida com o Senhor, querido? Como é que você está? Eu quero que você tenha um minuto aí antes. Um minutinho aí, para você orar. Coloca a mão no seu coração. Pergunte para você mesmo: eu tenho andado na contramão do mundo? Eu tenho andado? Até comprar roupa hoje é difícil, irmãos, porque a nossa roupa também é na contramão do mundo. Tudo que fazemos vai contra os preceitos e a ideologia desse mundo. Ora aí, você tem andado na contramão? Se não tem andado, fale com o Senhor, peça perdão para Ele. Se ajusta com Deus. E se tem andado, peça para o Senhor fortalecer tua vida. Peça para Ele fortalecer você cada dia mais, como Ele fez com Elias, que enfrentou aqueles profetas de Baal, como Ele fez com Daniel, como Ele fez com José, como Ele fez com os apóstolos. Peça para o Senhor te fortalecer. Senhor, me ajuda. Aí eu quero que você fale para o Senhor o seguinte: fala, Senhor, lá no meu emprego está desafiador isso. Senhor, lá na minha universidade, na minha escola, está isso difícil. Me ajuda a ser luz ali. Senhor, no meu bairro está difícil. Enquanto eu estou falando, você tem que estar orando. Vá orando aí, eu estou te dando ideia daquilo que você pode orar. E enquanto você está no seu bairro, Senhor, como eu posso ser luz aqui, com essas pessoas? Como eu posso ser luz no meu trabalho? Me ajuda, Senhor. Peça ajuda para o Pai, querido. Ele está aqui nesta noite para te ajudar. O Senhor é o maior interessado em te ajudar. É o Senhor. É o Senhor. Ele é o maior interessado. E Ele vai te ajudar. Eu não vou te chamar aqui à frente hoje, mas eu quero desafiar você no seu lugar a se posicionar contra a ideologia desse mundo, a se posicionar contra a sua carne e a se posicionar contra o diabo, andando na contramão do mundo. Ande na contramão do mundo, em nome de Jesus, e o Senhor vai te abençoar, não há dúvida disso.